Começando mais uma videoaula do concurso da PM da Paraíba e do Corpo Militar da Paraíba. Irei falar hoje sobre Microsoft Office. O que seria o Microsoft Office? O Microsoft Office seria suíte de aplicativos para escritório, os quais temos vários aplicativos para cada um com sua finalidade. Por exemplo, temos editores de texto, temos softwares para desenvolvimento de planilhas com cálculos matemáticos, temos clientes de e-mail e temos também software para desenvolvimento de aplicativos e até apresentações por meio do PowerPoint. Então, algumas das características do Microsoft Office são: ele é uma suíte de aplicativos para o escritório e também para a casa. Ele é desenvolvido pela Microsoft, o qual possui a versão para desktop, possui a versão para Mac e também possui a versão Cloud, que é o Office 365. Temos as arquiteturas das versões, que é a x86, que são para processadores de 32 bits, e a x64, que são para processadores de 64 bits. Também temos a característica do Office para desktop rodar apenas no sistema operacional Windows. Agora, com as versões atuais, já temos as versões as quais rodam no macOS. E também irei falar um pouco das licenças do Microsoft Office. Aqui nessa tela temos as versões, desde a primeira versão do Microsoft Office, temos o fim do suporte inicial e o fim do suporte estendido. Então temos a primeira versão do Microsoft Office, que é a 4.0, até a última versão do Office 2016, que temos o fim do suporte inicial dele e o fim do suporte estendido. Também temos na suíte do Microsoft Office o Microsoft Office 365, que é um novo recurso da Microsoft, uma nova suíte, a qual utiliza a internet, ou se não o cloud, como as pessoas gostam de dizer, os serviços em nuvem, para oferecer o serviço da Microsoft Office 365 de forma mais barata. Então temos os principais planos do Office 365, temos o Office 365 Personal e o Office 365 Home. Na versão personal, ele inclui acesso ao Word, o Excel, ao PowerPoint, ao OneNote, ao Outlook, ao Publisher, ao Access e para o uso em casa. E ele não é não comercial, ele também pode ser instalado num tablet. E também temos 1 TB de armazenamento para utilizar o serviço do OneDrive, que seria um driver virtual, o qual podemos colocar os arquivos nas nuvens. E também temos 60 minutos de ligações internacionais no Skype por mês, mas essa versão é Skype for Business, que é a versão corporativa. E na versão Home, ela é destinada a consumidores e famílias tradicionais, como na Personal. Mas a diferença entre as duas é que ela possui acesso a até 5 dispositivos e até 5 usuários. Os principais programas do Microsoft Office são o Word, que ele é um editor de texto, o Excel, que é o software para desenvolvimento de planilhas, desenvolvimento de gráficos com fórmulas matemáticas, o Outlook, que é um software como um cliente de e-mail para enviarmos e receber e-mails. O PowerPoint é o software para desenvolvermos apresentações, planilhas, as quais utilizamos desenhos, figuras, e o Access é um software para armazenamento do banco de dados. Então temos o Access, PowerPoint, Outlook, Excel e Word. O desenvolvedor do Microsoft Office é a Microsoft, o qual nas primeiras versões era possível utilizar o Office apenas no Windows. Com a evolução da Microsoft Office, temos aplicativos que agora eles rodam no macOS e também o Office 365 roda por meio do browser ou por meio do navegador. As versões: temos a versão x86, que são sistema operacional de 32 bits até 4 GB de memória RAM.
Ou seja, conseguimos instalar a versão 32 bits em até computadores com 4 GB de memória. Esse é o pré-requisito para fazermos download da versão de 32 bits ou de 64 bits da Microsoft Office. Instalação em computadores até 4 GB de memória com o sistema operacional de 32 bits. A versão x64, o sistema operacional deverá ser de 64 bits e ele aceita até 192 GB de memória RAM. A vantagem de utilizarmos o Office x64 é a questão do desempenho. Então temos um sistema operacional e um computador compatível com a versão, o software oferece muito mais velocidade, muito mais rapidez que um sistema operacional de 32 bits. O que pode acontecer, uma das desvantagens do software de ser de 64 bits, ou algum outro aplicativo, ele não ser compatível. Então, o que devemos fazer? Instalarmos uma versão do programa 32 bits no sistema operacional de 64 bits. Mas, no caso do Office, ele possui as versões 32 e 64 bits. Então, temos o desempenho máximo utilizando a versão de 64 bits, o sistema operacional de 64 bits até 192 GB de memória RAM. A respeito das versões do Microsoft Office, as soluções para casa. Temos o Office Home, eu digo em versões para computador. Temos o Office Home, que é o Word, o Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher e o Access. O Office Home and Student, que ele tem a versão Word, Excel, PowerPoint, OneNote e Outlook. E também temos as versões comerciais, que é o Office Home and Business, que ele tem o Word, o Excel, PowerPoint, OneNote e o Outlook. E a versão Office Professional, que ele tem o Word, o Excel, o PowerPoint, o OneNote, Outlook, Publisher e o Access. As diferenças entre as versões é que a Microsoft ela tem o público-alvo para determinada versão. Se você é um estudante, você deverá adquirir, ou até mesmo, dependendo da instituição, ela pode te fornecer de forma gratuita a versão Home and Students. Se você quer comprar uma versão para a sua casa, você terá que adquirir a versão Office Home. E as versões corporativas ou comerciais, temos a Home and Business e a Professional. As diferenças entre as duas é que a versão Professional tem o Access e a Home and Business não tem. E um outro caráter de diferença entre as duas é o preço. Quanto mais completa a solução, mais cara ela é. Então a diferença entre as versões é dependendo da função que você utiliza, se você usa em casa, se você usa numa empresa. Então, dependendo da finalidade que você for utilizar o Office, você tem que adquirir a solução correta. Por exemplo, não posso utilizar uma versão Home em uma empresa. A versão correta para uma empresa ou é a Home and Business ou a versão Professional. E também não posso utilizar uma versão Students, Home and Students, dentro de uma corporação, porque a versão correta é outra. Então, as versões do Office deverão ser utilizadas conforme o ambiente o qual você está. Então, essas são as diferenças em relação às versões. Agora, vou falar um pouco sobre os tipos de licença. Quando adquirimos a versão do Office, às vezes as pessoas recebem um computador com adesivo e com uma chave de acesso, ou às vezes ela recebe um computador ou um notebook com uma caixa, ou ela recebe também o computador de forma digital, a licença. Então, esses tipos de licença eu irei falar um pouco. Por exemplo, temos a licença CSP, que é a licença Cloud. Quando adquirimos a versão do Office 365, adquirimos uma licença Cloud com um pagamento mensal
E essa licença é acessada em nuvem. Por exemplo, se quero acessar o Microsoft Word 365 de forma digital, eu tenho que adquirir a licença, o pagamento mensal, e vou ter acesso ao Office Cloud. Se eu tenho a versão OEM, são aqueles computadores recém-adquiridos, que eles já vêm com o sistema operacional, e eles que chamam o modelo OEM. Nesse caso, o sistema operacional já vem integrado. Quando compramos um computador OEM, ele já vem com o sistema operacional Windows, com a versão do Office. Nesse caso, ele só pode ser utilizado nessa máquina. Se quisermos trocar de computador, não podemos utilizar essa licença. Então, essa licença do tipo OEM só pode ser utilizada no computador que foi comprado, tanto a licença do Windows quanto a licença do Microsoft Office. Também temos a licença FPP, também conhecido como licenciamento de caixa. Esse tipo de licença as pessoas conhecem mais por quê? Porque antigamente os computadores eles vinham, por exemplo, com o CD do Windows na caixa, com o serial, vinham com o CD do Office e também o serial. Então, esses são os tipos de licença, eu falo em questão residencial, ou se não para casa. Então aqui temos um tipo de licença OEM, quando vem um computador, ou se não um notebook, vem esse adesivo pregado abaixo do computador, com a chave de acesso, o serial, o modelo. Então esse tipo de licença é o tipo de licença OEM, só pode ser utilizada nessa máquina e não pode ser utilizada em outra. Essa é o tipo de licença caixa, o qual vem o CD de instalação, dentro da caixa vem o serial, e nesse tipo de licença caixa podemos instalar em um computador. Independente se formatarmos a máquina, se trocarmos o computador, o tipo de licença FPP pode ser instalado em qualquer máquina, porém ela é adquirida por unidade. Então, se temos uma unidade da licença, devemos ter acesso a apenas um computador, independente do computador, mas só pode ser instalado em uma máquina. Se for instalado em mais de uma máquina, você está fora dos padrões da licença da Microsoft. Então você já está com o sistema operacional ilegal, porque você instalou em 2 computadores. E também temos o tipo de licença ESD, Electronic Software Delivery. O que é esse tipo de licença? É aquela licença a qual entramos no site, por exemplo, compra do Microsoft Office Professional 2016. Eu quero comprar a licença do Office ESD. O que seria isso? É a licença digital. Quando efetuamos a compra da licença digital, não temos a necessidade de esperar a caixa, não temos necessidade de ter nenhum valor relacionado a frete, apenas o link para download. O que isso é bom? Se na licença caixa a mídia estragar, temos que solicitar uma nova mídia. E nesse tipo de ESD, temos a praticidade de fazer download em qualquer momento. A partir da hora que eu adquiri a licença do Microsoft Office, eu posso ir no site e clicar para fazer download, que eu já baixo a versão do Office. Junto à versão do Office, eles também me dão a versão do serial. Qual que é a vantagem desse tipo de licença? Primeiro é a praticidade que temos. Efetuamos o login no site da Microsoft, fazemos o download do Microsoft Office 2016, pronto. Não temos que esperar o correio, não temos que esperar frete, não temos nenhum encargo, apenas fazemos o download da licença e já podemos utilizar. A vantagem também desse tipo de licença é o custo. Então, temos menos encargos, com isso, o valor da licença é menor. Então, o que foi abordado nesse primeiro momento foram a respeito do Microsoft Office, quais as funções do Microsoft Office, quais são os softwares do Microsoft Office, os tipos de licença do Microsoft Office, e na próxima videoaula eu irei abordar a respeito dos aplicativos da suíte do Microsoft Office,
por exemplo, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, o Excel. Então tentarei falar de todos os menus, tentando explicar também os atalhos, os principais atalhos do Microsoft Office. Então, pessoal, agradeço a atenção e até amanhã para a próxima aula e obrigado.